1786, o rei da França percebeu que a França estava à beira da falência. Luís XVI entendia que era necessário cobrar impostos da nobreza. Ele não podia aumentar os impostos já cobrados do terceiro estado. Quando ele anunciou isso aos nobres, os nobres reagiram muito mal. Em 1787, a nobreza forçou o rei da França a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia só se reunia por convocação real. A Assembleia dos Estados Gerais era convocada quando o rei não queria tomar uma decisão. Ele, nesse caso, tinha motivos para isso. Ele queria cobrar impostos da nobreza, mas se ele cobrasse, a França provavelmente iria à guerra civil. Ele também sabia que se ele não cobrasse impostos da nobreza, a França iria à falência e talvez também pudesse ir à guerra civil em seguida. Então era uma decisão muito difícil e ele preferia entregar essa decisão para a Assembleia dos Estados Gerais a ter que decidir sozinho. A Assembleia dos Estados Gerais era formada por representantes dos 3 estados franceses. Era formada por representantes do clero, por representantes da nobreza e por representantes da burguesia, que eram a maioria dos membros da Assembleia. De fato, os representantes da burguesia queriam cobrar impostos da nobreza. Eles estavam em maior número, sozinhos eram mais do que os padres e nobres. No entanto, o modelo de votação da Assembleia dos Estados Gerais não estava bem definido. Esse modelo de votação era um modelo que considerava que cada partido tinha direito a um voto. E por isso, mesmo sendo a maioria absoluta na Assembleia, os burgueses teriam direito a apenas um voto na Assembleia, contra 2 votos do clero e da nobreza que já estavam unidos. A Assembleia dos Estados Gerais se reúne em maio de 1789. E a reunião não deu em nada, porque o impasse para a votação foi muito grande. A burguesia se recusou a aceitar o modelo de votação por estado, por partido. Isso fez com que o rei dissolvesse a Assembleia dos Estados Gerais. A dissolução da Assembleia causou uma reação abrupta da burguesia. A burguesia se proclamou em Assembleia Nacional Constituinte. E a partir daí, o sentimento de revolta contra a monarquia absoluta da França só tomou corpo, só cresceu cada vez mais. É nessa época que começam a ser divulgados em Paris panfletos revolucionários, libertários. É nesse período que um líder revolucionário muito raivoso, chamado Marat, começa a publicar o seu jornal Le Peuple, que era um jornal que se você torcesse ele saía sangue, era um jornal que pedia a perseguição à aristocracia, o fim da monarquia na França. E, de fato, a Assembleia Nacional Constituinte começou a ganhar apoio popular. Ela começou a mobilizar a opinião pública. Logo, a insatisfação chegaria às classes operárias, chegaria aos camponeses, e o caldo que formaria a Revolução estava sendo preparado nesse maio e no mês de junho também de 1789. Em julho desse ano, a população urbana, os operários, os sans-culottes, invadem o Palácio dos Inválidos e capturam as armas do governo. E em 14 de julho acontece a maior das movimentações revolucionárias, aquela que marca a Revolução Francesa, que por isso é tida até hoje como a data nacional da França, que foi a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha acontece quando as tropas do próprio rei se aliam ao movimento dito revolucionário e marcham sobre a cidade de Paris, seguem para a prisão da Bastilha, onde pretendiam pegar pólvora e abastecer os seus revolucionários com capacidade de fogo. A tomada da Bastilha é um movimento simbólico. Primeiro, porque não havia tanta munição assim na Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza medieval que funcionava como prisão. Historicamente falando, os reis da França enviavam para a Bastilha os seus desafetos políticos. E a prisão da Bastilha
povoava o imaginário popular, o imaginário infantil dos franceses também, né? Aquela criança bagunceira, quando ela aprontava, geralmente o pai brigava com ela, dizendo: eu vou te mandar para a Bastilha, menino. E isso, portanto, era parte do ideário dos franceses, né? A Bastilha era um símbolo da autoridade da família real francesa. E quando a gente fala de tomada da Bastilha ou queda da Bastilha, nós estamos falando de algo bastante literal, porque as pessoas com as suas próprias mãos, elas demoliram a Bastilha. Aquela fortaleza veio abaixo, literalmente. As pessoas, ao derrubarem a Bastilha, simbolicamente derrubavam o poder absoluto da dinastia de Bourbon, derrubavam a própria família Bourbon do poder, né? O que se segue à tomada da Bastilha é a prisão dos reis no Palácio das Tulherias, né? Era uma prisão branca, obviamente, ninguém dizia para os reis que eles estavam realmente presos. E se seguiu também o avanço da Revolução nas classes operárias de Paris, o avanço da Revolução entre os camponeses, né? Uma situação que gerou um incômodo muito grande, situação tão grave que foi chamada de o Grande Medo, né? E a partir daí a construção da Constituição Francesa se consolidou. Pouco depois do episódio da tomada da Bastilha, nós vamos ter a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma declaração que tinha uma forte presença do ideário iluminista, não é? E aí você entende o quão importante foi o iluminismo para o movimento da Revolução Francesa. Se você pegar o artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, você vai ler: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Quer dizer, isso é Rousseau, né? O poder que emana das pessoas, o poder que emana do povo, digamos assim, né? Também no artigo 6 você vê Rousseau novamente, quando ele diz: a lei é a expressão da vontade geral, né? No artigo 11 você lê: a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Com quem que isso se parece, não é? Isso se parece com Voltaire, defensor da liberdade de expressão. E aí eles continuam no mesmo artigo 11: todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelo abuso dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então você vê lá no artigo 16, né, também, onde está escrito: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. Quer dizer, isso é uma clara referência ao espírito das leis do Barão de Montesquieu, né? E você vê que o caráter burguês da Revolução Francesa é muito forte, né? No artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem, você lê: como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Vejam aqui que eles reafirmam o caráter burguês da Revolução Francesa, garantindo o direito sagrado à propriedade, né? A propriedade vai ser defendida pelos revolucionários. E vejam que eles se preocupam em garantir a propriedade, mas ainda não havia preocupação em garantir o acesso a essa propriedade. E é assim que nós temos esse primeiro momento da Revolução Francesa. A primeira Constituição da França, né, foi uma Constituição burguesa, liberal, é uma Constituição que vai limitar os poderes do rei, ou seja, cria-se ali uma monarquia constitucional, o rei passa a estar debaixo da lei, não mais a ser apenas ele próprio a lei, não é? Essa Constituição vai garantir benefícios para a burguesia, vai
por exemplo, proibir greves, proibir a formação de sindicatos, né? Ela avança pouco na questão social porque, por exemplo, ela não garante o acesso à terra aos camponeses. Então, é uma Constituição que ainda tinha muitos limites. Esse também é um momento importante na história da França, porque é o momento em que se ataca o clero, vai se instituir a Constituição Civil do Clero, que vai transformar os padres em funcionários públicos, vai confiscar os bens da Igreja Católica, né? E isso tudo fez parte de um movimento importante da história da França, que é o primeiro enfrentamento dessa burguesia que almejava por ter mais participação no poder com as cabeças coroadas, né? E nesse enfrentamento a burguesia vai levar vantagem. Em 21 de janeiro de 1791, essa Constituição obtém o êxito. Naquele dia, o rei da França, bastante humilhado, na sala do trono do Palácio das Tulherias, vai retirar da cabeça a coroa tradicional dos reis da França e em seu lugar vai colocar um gorro vermelho, que é o símbolo do movimento constitucional francês. E diante da rainha Maria Antonieta, completamente atônita, né, ele vai descer as escadarias do trono e vai se ajoelhar diante de um calhamaço de papéis, vai levantar a mão direita e vai jurar lealdade à Constituição da França. É claro que Luís XVI fazia isso para ganhar tempo, mas o símbolo desse ato do rei foi muito forte, reverberou em toda a Europa, deixou os reis do mundo todo em alerta. A própria Dona Maria Antonieta, pouco depois dessa cena, se recusaria veementemente a prestar juramento à Constituição da França. E a partir daqui nós vamos ter um recrudescimento das posições. A partir do juramento do rei da França, vão se organizar nos países vizinhos à França os grandes forças contrárias a essa revolução. E é assim que nós vamos entrar numa fase que eu costumo chamar de a Contra-Revolução Francesa. Mas isso é para o nosso próximo encontro.